Continuando a nossa 11ª aula, sobre vetores, do livro A Linguagem Pascal. A gente vai aprender basicamente as características e como declarar nossos vetores. E após isso a gente vai utilizar nossos vetores. A gente vai preencher os vetores, a gente vai ler os vetores, vai pesquisar e ordenar também, né, nossos vetores. Eu tenho aqui primeiramente as características dos vetores em Pascal. No Pascal, a gente tem que, no caso, após o var aqui, na hora que for declarar nossas variáveis e vetores, a gente vai declarar nosso vetor dessa forma. A gente vai colocar aqui o nome do vetor, ou o nome, vírgula, outro nome, né? Assim que a gente cria, no caso, vários vetores do mesmo tipo. E aqui, após o nome, a gente vai colocar 2 pontos, né? Assim como se fosse uma variável. Só que em vez de colocar aqui, por exemplo, idades, integer, né? A gente vai colocar mais uma coisinha para definir isso aqui como vetor. Eu tenho aqui o array, que é justamente vetor. Eu tenho aqui abre e fecha colchete, que é justamente que vai definir isso aqui como vetor. E aqui a gente coloca os índices. Eu coloco aqui no caso o primeiro e por fim coloco o último índice. Eu sei que o meu vetor ele vai de 1 a 10, ou seja, ele tem 10 índices, tem 10 posições disponíveis para armazenar informação naquele vetor. E eu coloco esses 2 pontos aqui, no caso não é 2 pontos, no caso é um ponto. Eles têm que ser seguidos, não podem ser separados. E aí, isso aqui delimita, ele cria uma faixa que é justamente de onde começa e de onde termina o índice do meu vetor. Eu posso também definir um índice que não comece no 1, né? Por exemplo, aqui de 5 a 15, eu tenho 11 posições nesse vetor. Só que isso não é uma boa prática de programação na linguagem Pascal. A linguagem Pascal geralmente te coloca de 1 a n, ou seja, esse n é o máximo de posições que esse vetor vai ter. Então, se ele tem no máximo 10 posições, ele vai de 1 a 10. A melhor prática de programação em Pascal, na criação de vetores, é essa aqui. E aqui são vários exemplos de declarações de vetor. Eu tenho aqui, no caso, a declaração de uma variável, idade, do tipo integer, que ela armazena apenas uma idade, enquanto que o vetor idades, ele armazena de 1 a 10, no caso, 10 índices. Eu tenho aqui uma variável do tipo string, né, que vai armazenar apenas um nome, enquanto que eu tenho aqui de 1 a 50, ela vai armazenar 50 nomes, e não só. Eu tenho aqui, letra do tipo char, ele vai armazenar apenas um caractere, enquanto que eu tenho aqui de 1 a 26, né, of char, ou seja, ele vai armazenar, no caso, 26 caracteres em apenas um vetor. Posso fazer um alfabeto, por exemplo, de A a Z. Eu tenho aqui a nota do tipo real. Por que real? A nota, geralmente nota de aluno, ela tem um valor ali quebrado, né, tipo uma nota, valor decimal, 5.6. E aí, eu posso, no caso aqui, criar um vetor de notas, né, um vetor do tipo de números reais, aqui com 30 índices, ou seja, eu posso armazenar 30 notas, né, de 30 alunos. E por fim aqui eu tenho o tipo boolean, que é tipo lógico, ou seja, que armazena apenas true ou false, verdadeiro ou falso. E aí ele vai armazenar aqui nesse meu exemplo 45 índices. Eu posso fazer, por exemplo, uma listagem de e-mails enviados. Será que eu mandei o e-mail do índice 1, mandei o e-mail do índice 2, true ou false, verdadeiro ou falso? Eu posso ter mandado ou posso não ter mandado. Após declará-lo, eu vou finalmente utilizar meu vetor. Primeiramente, eu vou armazenar valores nele. No caso, eu vou preencher o meu vetor. Eu posso preencher meu vetor de várias formas, né? Uma delas é o armazenamento de informações diretamente naquele índice. Eu crio aqui o vetor idades, inclusive esse vetor idades eu vou utilizar ele ao longo do programa. Ele vai ter 10 posições de números inteiros, ou seja, eu vou armazenar 10 idades de pessoas, por exemplo. E eu vou armazenar aqui, dessa forma aqui, eu vou colocar o índice que eu quero armazenar, no caso o índice 1, ou seja, na primeira posição, no primeiro índice do meu vetor, eu vou armazenar o valor 18, ou seja, se eu tiver 10 pessoas, essa primeira pessoa, né, simbolizada pelo primeiro índice do meu vetor, ela vai ter 18 anos. Essa segunda pessoa aqui, no caso definida pelo índice 2, ela vai ter 25 anos. E assim sucessivamente, até chegar no índice 10, que é o último. Esse último aqui vai ter 33. Então eu posso colocar como se fossem variáveis mesmo, né? Não parece aqui a declaração de vetor, mas aqui continua sendo uma variável. Então eu vou colocar como se fosse realmente uma variável recebendo aquele valor. Só que eu posso, né, fazer de outra forma também, né? Eu posso colocar a leitura do teclado diretamente naquele vetor. Por exemplo, eu tenho aqui o procedimento que imprime na tela. Digite idade, beleza. Digite idade, eu vou lá colocar lá 15 e dou Enter. Quando der Enter, o procedimento aqui, o readline, ele vai ler o que eu digitei no teclado e vai armazenar diretamente no vetor, mas no vetor na posição 1. Ou seja, eu
Também faço isso aqui com variáveis, agora estou fazendo com vetores. Eu posso ler diretamente isso aqui na posição, no caso de um índice de um vetor. Eu tenho aqui também, ó, digitidade, né? E tenho aqui no índice 2. E assim sucessivamente até chegar na posição 10, no índice 10. E eu posso tranquilamente, ó, fazer o quê? Ler diretamente do teclado, né, no meu vetor. Agora aqui, dois erros, né, comuns que o pessoal geralmente faz quando está aprendendo e tal, que devem ser evitados, né, desde o começo. A gente tem que aprender logo a assinar esses erros, né, de programação. Por exemplo, eu tenho aqui, crio meu vetor, ele vai de 1 a 10, tem 10 posições, só que quando eu vou adicionar um valor a ele, eu não explicito o índice que eu quero adicionar. Isso é errado. Então, o que é que eu faço? O que é que eu fiz aqui? Eu coloquei ele como se fosse uma variável. Idades aqui eu declarei como vetor, mas eu usei ele como variável recebendo o valor. Isso aqui, o programa, no caso, ele causa um erro, ele não vai compilar. E se ele compilar, ou se usar outro compilador que compila isso aqui, ele vai dar um erro na hora de receber esse valor. E aqui um outro exemplo é a utilização de um índice fora da faixa que foi definida. Eu tenho aqui, né, array de 1 a 10. Se eu colocar o valor 15 aqui, primeiro que ele não vai compilar. Caso ele compile, se usar outro compilador, ele vai dar um erro aqui, né? Porque ele vai tentar preencher esse valor aqui em um lugar que não foi declarado. Isso vai dar um erro, vai dar uma falha catastrófica no programa e ele vai ser encerrado. E aí, são duas coisas que eu não posso fazer. Tratar o vetor como uma variável, dessa forma aqui, e também eu não posso colocar valores fora da faixa de índices que foi estabelecido nele quando a gente declarou o vetor. E aqui eu posso, né, preencher o vetor de uma forma mais fácil. Eu posso utilizar de uma estrutura de repetição, que a gente viu aí na aula passada, para trabalhar, né, com o preenchimento de valores no meu vetor. Eu posso criar uma variável, né, no caso, uma estrutura de repetição determinada. Por que determinada? Porque eu sei a quantidade de vezes que eu vou ter que repetir. Se meu vetor ele tem 10 índices, eu sei que eu vou ter que repetir 10 vezes. Então, se eu sei que eu tenho a quantidade de vezes que eu vou repetir, eu posso criar uma estrutura de repetição determinada. E aí eu coloco aqui, ó. Primeiramente eu crio um contador, né? Um contador do tipo inteiro. E crio variabilidades do tipo vetor de inteiros. Eu tenho aqui, ó, for contador de 1 a 10, né? Faça, né? Tem esse begin, ele vai fazer tudo que está aqui dentro, né? Assim como foi indentado. Eu tenho aqui a digitidade, ele vai, né, ler essa idade diretamente, né, na variável idades, no vetor idades, na verdade, com o índice contador. Ou seja, no instante que eu for, no caso, índice 1, ele vai ler aqui, ó, 1. Quando for, no caso, quando eu vim para cá para o fim e voltar para o começo, quando for índice 2, ele vai armazenar no índice 2. Depois no 3, ó, índice 3, 4, índice 4, até o índice 10. Quando ele chegar aqui no 10, ele vai armazenar aqui, ó, variável, o valor, né, no vetor, no índice 10. E aí ele vai preencher de forma rápida e prática, ou seja, com apenas 4 linhas, eu preenchi um vetor de 10 índices, poderia ser 100 índices, poderia ser 1000, 1 milhão de índices. Com 4 linhas eu resolvi esse problema. Ou seja, eu não preciso colocar 1 milhão, 2 milhões de declarações aqui, ou de instruções para poder armazenar o vetor. Eu com apenas 4 linhas eu consigo criar uma estrutura de repetição que vai armazenar, que vai preencher informações desse vetor independente do tamanho, independente da quantidade de índices que ele tenha. E quando a gente declara um vetor, como é que o computador interpreta esse vetor? Bom, eu criei aqui um vetor, né, de 1 a 10 posições. Lá na memória do computador, como é que está? Eu tenho aqui um vetor de nome idades, beleza, né, foi o que eu criei aqui. Eu tenho índices, né, de 1 a 10, ou seja, eu crio aqui, ó, 10 espaços que vão ser os espaços onde eu vou armazenar a informação, só que ele inicia sem valor, né? Sem valor. Então eu vou a partir daí preencher esses valores. E digamos que eu lá com a estrutura de repetição eu criei, né, e armazenei esses valores, né? 18, 25, 54, 34, 2, 95, 81, 42, 108 e 33. Ou seja, isso aqui são as idades das pessoas que eu entrevistei, que eu fiz uma listagem, né? Então, em cada uma dessas posições, na posição 1 eu tenho o que? Valor 18. Na posição 2 eu tenho o valor o que? 25. Na posição 5, na posição 6, na posição 7, cada uma delas tem algum valor. E aí, eu vou fazer agora a leitura do meu vetor, né, para poder
exibir essas informações na tela. Eu posso fazer isso de várias formas também. Eu tenho aqui a forma onde eu imprimo diretamente como se fosse uma variável. Eu coloco aqui, ó, write_ln, idades, né? Aí coloco aqui, ó, posição 1. write_ln, idades, posição 2, no caso índice 2. Eu vou até o meu idades, índice 10, ou seja, eu posso exibir o que está nesse vetor aqui, no índice 1, no índice 2, ou no índice x, lá, depende do x, contanto que esse x ele esteja naquela faixa de valores, de 1 até esse x, eu posso colocar aqui, ele vai imprimir, caso tenha algo, ele vai imprimir esse algo na tela. Assim como eu posso também criar uma estrutura de repetição para imprimir todos na tela. Da mesma forma que eu posso imprimir 1 a 1, eu posso imprimir no construtor de repetição, no caso repetidamente. Assim como para preencher também, eu posso preencher 1 a 1, eu posso também preencher, né, construtor de repetição. E com apenas 3 linhas eu consigo sanar um problema que eu poderia usar milhões de linhas. Digamos que esse vetor aqui tivesse 1 milhão de itens. Eu colocaria 1 milhão de write_lns com cada um com índice. Pô, com 3 linhas eu consigo resolver esse problema. Eu faço um contador, né? No caso, eu vou usar uma estrutura de repetição determinada. Por quê? Porque eu sei quantos índices tem, eu sei que tem 10, então ele vai de 1 a 10. Eu tenho aqui, ó, for contador, né? De 1 até 10. Eu tenho aqui, ó, write_ln e dados contador. Ou seja, no instante 1 da minha estrutura de repetição, eu vou imprimir o vetor idades no índice, no caso o contador é 1, então vou imprimir no índice 1. Quando ele voltar para cá, o que for fazer de novo, ele vai imprimir no contador, no caso 2, índice 2, índice 3, índice 4, índice 5, até o índice 10. Então, com apenas 3 linhas eu consigo resolver um problemão, né? Que é, no caso, imprimir uma listagem qualquer. Bom, eu também posso fazer aqui leitura e operações matemáticas com esse vetor como se fossem variáveis. Por exemplo, eu quero fazer aqui um somatório e posteriormente uma média, no caso de itens que esteja no meu vetor. Por exemplo, eu quero fazer uma média de idades que eu tenho no meu vetor lá de idades, né, que vai de 1 a 10. Eu tenho lá 10 idades e eu quero fazer a média dele. O que eu faço? Bom, eu crio primeiro o contador e a soma, números inteiros. O contador é a variável que vai estar atrelada na minha estrutura de repetição determinada. A variável soma é justamente o somatório das idades. Depois eu tenho o vetor. E por último aqui eu tenho a variável média, que é uma variável do tipo real, que vai receber justamente a média dessas idades. Então o que eu faço? Eu primeiramente tenho que definir a variável soma, somatório, como 0, né? Ela tem que iniciar como 0, para depois daí eu acrescentar os valores nela. Depois eu crio aqui, ó, um contador que vai de 1 a 10, beleza. Eu faço a única instrução desse contador aqui, desse estrutura de repetição, ela vai ser o acrescimento, né, dessa idade nessa variável somatória, ou seja, soma vai ser igual a soma mais a idade da posição 1 do contador, né? Quando ele voltar para cá, a variável soma que já tinha, né, ali a idade 1, ela vai agora ser somada, né? No caso aqui, soma vai receber ela mesma, mais a soma de idades com o contador 2, depois ela vai receber ela mesma, né, que já está com o valor 1 e 2 somados. Ela vai receber o valor do contador 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou seja, ela vai somando sempre os índices, né, que eu tenho ali no meu vetor idades. E o que acontece? Eu vou ter o somatório das minhas idades. E como é que eu tiro a média? A média é a soma de todos os itens dividido pela quantidade de itens. E eu tenho aqui, ó, a média vai ser a soma dividido por 10. Por que 10? Porque é justamente a quantidade de índices que eu tenho no meu vetor. Ou seja, eu somo todos eles, depois divido pela quantidade deles. E ele vai dizer aqui, ó, a média das idades, ó, é a variável média com precisão de 2 casas decimais. Se eu tenho lá, né, em todas as minhas idades, ele vai somar todas, depois ele vai tirar a média. Assim como também eu posso fazer com que cada posição aqui, ó, cada índice desse vetor, ele seja um componente de uma estrutura condicional, ou seja, em cada uma dessas condições aqui eu posso utilizar minhas posições dos meus vetores. E, por exemplo, digamos que eu quero imprimir todos os números pares, né, do meu vetor. O que acontece? Eu vou ter aqui um for, esse for, né, estrutura de repetição determinada, para poder eu percorrer o meu vetor. E a cada percorrida que eu dou nele, o que é que eu faço? Eu faço, bom, se a posição do vetor aqui, idades que eu estou agora, né, com o contador, ou seja, se idades contador na posição 1, o resto da divisão dele por 2
foi igual a 0, ou seja, dividir o número por 2. O resto da divisão deu 0, então ele é par. E aí ele vai imprimir aqui, ó, esse número aqui, ó, idades contador, é par. Aí volto para o número 2 aqui, né? Estou aqui no número 1, volto aqui para a mistura de repetição, estou aqui agora no número 2. Bom, se idades, né, na posição 2, dividido por 2, o resto da divisão foi igual a 0, então ele vai dizer que esse idades na posição 2, ele é par. Então, rapidamente eu consigo percorrer o meu vetor e consigo dizer quais são os itens que são pares. Eu poderia fazer um else aqui, por exemplo, e dizer, bom, esse aqui é par, senão ele é ímpar. Então eu consigo, por exemplo, agora ver quais são os números pares e ímpares de um vetor. Super tranquilo. Bom, e agora eu vou aqui complicar um pouquinho a coisa, né? Se eu tenho um vetor, o vetor ele armazena várias informações e eu posso percorrer ele tanto para preencher quanto para ler as informações. Será que eu poderia procurar uma informação no meu vetor? É claro que eu posso. E aí eu tenho aqui diversos tipos de pesquisa. Eu vou ensinar aqui a pesquisa sequencial, passo a passo, com algoritmo. Eu também vou dar a ideia de como é feita também outra pesquisa, que é a pesquisa binária. Ela é um pouco mais complexa para implementar, mas ela tem um resultado, no caso, mais rápido, mais eficiente do que a pesquisa sequencial, que eu vou explicar. E para a gente saber, né, como é que a gente vai pesquisar, o que a gente tem que fazer, né? Bom, como é que a gente procura essas coisas na nossa casa? A gente sai procurando, se a gente achar, ótimo. Se a gente não achar, paciência, não achou. Só que para a gente sair procurando pela casa, a gente tem os lugares, né, da nossa casa onde a gente vai procurar. A mesma coisa com o vetor. A gente tem, no caso ali, os lugares para procurar, que é justamente o índice. Né, os índices são os lugares para a gente procurar. E a gente tem a coisa a procurar, que é o valor passado. Né, a gente vai comparar os valores do índice para saber se aquele índice é igual ao que a gente está procurando. Se for, ótimo, achou. Se não for, não achou. Então, assim que a gente procura essas coisas na vida real, a mesma coisa a gente vai utilizar na programação. A gente vai utilizar esse algoritmo, que é um algoritmo de vida real, na nossa programação. E aí, esse aqui é o algoritmo utilizado na pesquisa sequencial. A pesquisa que a gente vai utilizar para pesquisar de 1 a 1, ou seja, em sequência, a gente vai de 1 a 1 ali, ó, pesquisando. E esse algoritmo aqui, ele vai me dizer se há ou não um tal índice, um tal valor, né? Na verdade, um tal valor no meu vetor. Eu tenho aqui a variável contador, eu tenho a variável item. A variável item tem um item a ser procurado, o contador da variável de repetição. Eu tenho aqui o meu vetor e eu tenho aqui a variável achou. Achou é uma variável do tipo boolean, ou seja, uma variável do tipo lógico. Eu tenho aqui, ó, achou recebe false, ou seja, eu tenho que começar um programa dizendo, ó, eu não achei ainda. Então achou, ele vai ser falso. E aí, né, eu tenho um vetor de 10 posições, aqui 10 índices, então eu vou ter uma estrutura de repetição que vai de 1 a 10, ela vai percorrer 10 vezes. Bom, se idades, né, que é no caso o vetor idades, nessa posição tal, foi igual a item, digamos que esse item aqui recebeu o valor 15, né? Você tem aqui, ó, se a posição totalmente é igual a 15, então o achou é igual a true, ou seja, o achou vai ser igual ao verdadeiro. Eu vou mudar esse valor daqui. Se não, na verdade, se não ele não vai fazer nada. Aí ele volta para cá. Se na segunda posição achou é igual a true, né, ele vai mudar. Se não, ele não faz nada, volta para cá. Ou seja, ele vai percorrer todo o vetor e ele vai procurar, ele vai comparar esse valor daqui, ó, se isso aqui foi igual a isso, ou seja, se o valor que está atualmente naquele índice daquele vetor foi igual ao valor que eu tenho aqui na minha variável chamada item, que foi, no caso, o valor que eu coloquei ali, em algum momento, se houver essa igualdade aqui, essa variável ela vai trocar o valor para true. E a partir do momento que ela trocar o valor para true, eu tenho aqui, ó, if achou, ou seja, eu não preciso colocar achou igual a true. Eu tenho essa facilidade na linguagem Pascal. Se eu colocar aqui, ó, achou igual a true, eu não preciso. Eu só posso colocar, só preciso colocar justamente if achou, porque ela é o tipo boolean. Se achou, então, ó, seu item está presente no vetor. Se não, seu item não está presente no vetor. Ou seja, é um algoritmo fácil de entender e, sinceramente, ele é fácil de implementar. Não tem dificuldade nisso. Ele vai percorrer aqui todo o meu vetor e, a partir do momento que ele encontrar, né, ele vai dizer aqui, ó, se encontrou. Né? Caso ele não encontre, ele vai dizer que não encontrou. Então, basicamente explicando, né,
ele vai trocar a variável booleana de false para true quando ele achar. Só que há um problema, né? Tem um pequeno problema, um pequeno grande problema, né? Nessa solução, nesse algoritmo aí, né? Que é justamente a performance dele. Se eu tiver um vetor de 1 milhão de posições e digamos que meu item ele encontra-se na 5ª posição, o vetor ele vai continuar, no caso o algoritmo ele vai continuar procurando da 6ª até a 1000ª posição. Ou seja, isso é um erro. Na verdade não é um erro, isso aí é uma dica que a gente vai tratar aqui agora, que é você parar, interromper a busca quando você achou. Você está procurando alguma coisa em casa. Quando você encontra essa coisa, você não continua procurando em outros lugares. Você achou, você para. Então, isso aqui que eu vou explicar aqui agora, essa alteração que eu vou fazer aqui no algoritmo, ele vai justamente fazer com que o algoritmo ele seja parado quando eu encontrar o meu objeto, o que eu esteja procurando. No caso aqui, no vetor, ele vai parar de procurar quando encontrar o valor que eu coloquei em questão. E aqui, esse aqui é a alteração de um algoritmo feito já com alteração para parar. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a mesma estrutura, né? Mesmo contador, mesmo item, mesma idade, mesma show, tudo aí continua ok. Só que a diferença é que eu atribuo o contador igual a 1, ou seja, eu coloco que o contador é igual ao primeiro índice que eu coloquei aqui, ou seja, ele vai procurar do item 1 até ele achar. Achou igual a falsa, beleza, ou seja, ele vai marcar o achou como não achei ainda. E ele começa procurando na posição 1 e na posição, né, e com achou igual a falsa. Beleza. Quando eu entro aqui no meu while, você lembra de while? While é uma estrutura de repetição indeterminada, ou seja, eu não sei quantas vezes eu vou procurar. Por que utilizar uma estrutura sequencial, no caso, uma estrutura de repetição determinada naquela MPC sequencial que eu usei antes? Porque ele sabia que ele tinha que ir de 1 a 10. Só que dessa vez, eu não sei se eu vou de 1 a 10. Porque eu vou parar quando eu encontrar o meu item. Então eu já não sei mais se é de 1 a 10. Eu sei que eu começo no 1. Beleza. E quais são as condições do meu estrutura de repetição indeterminada? Eu tenho aqui, ó, enquanto o contador for menor ou igual a 10, ou seja, enquanto eu tiver, no caso, esse contador aqui dentro dessa faixa, ou seja, eu começo com 1 e percorro ele enquanto for menor que 10. E ele não achou, ou seja, end not, isso aqui é um operador de negação, ele vai negar isso aqui, ou seja, enquanto isso aqui não for true, enquanto ele não for verdadeiro, o que ele vai fazer? Se ele compara aqui agora, idades, né, na posição contador, no caso a posição 1, é igual ao item, né, que eu defini aqui antes, né, previamente, que esse item aqui tem o que eu quero. Ele vai fazer essa comparação. Se isso aqui foi igual, eu achei o item. Então ele vai dizer que achou é igual a true, já achou verdadeiro. Se não, ele vai dizer que contador é igual a contador mais 1. Ou seja, ele vai incrementar para eu pesquisar na minha próxima posição. Ou seja, digamos que eu não achei, né? Isso aqui não está verdadeiro. Então o que eu faço? Eu volto aqui, né, com o contador mais 1. Agora, em vez de 1, eu tenho 2. Eu meio que simulei uma estrutura de repetição determinada dentro de uma indeterminada. E aí, ele vai fazer isso aqui até achar. Digamos que eu achei, né? Achou igual a true. Quando ele voltar para cá, para essa condição, né? Para aqui, para o while, para o começo dele, ele vai verificar, bom, será que eu ainda sou menor ou igual a 10 e não achei? Não, eu agora achei. Ou seja, se essa instrução aqui, ela não é mais verdadeira, ele não vai conseguir permanecer no while, porque isso aqui eu tenho um end, né? O end. O que significa esse end? Operador i. Isso aqui tem que ser verdadeiro e isso aqui tem que ser verdadeiro. Nesse caso, isso aqui vai ser falso. Por quê? Porque eu achei. E aí eu tenho aqui não achei, ou seja, ele vai permanecer enquanto ele não achou. E aí ele vai sair da minha estrutura de repetição. Só que se eu não achar, digamos que eu não ache enquanto eu percorra ele. Quando eu voltar aqui para o começo, vai ter uma hora que ele vai ficar maior do que 10, né? Porque ele vai estar sempre aqui, né? 8, 9, 10. Quando ele chegar aqui, ele vai botar aqui, ó, 10. No caso é igual o contador é igual a 10 mais 1, vai ficar 11. E o que acontece? Quando ele voltar para cá, ele já não vai ser 11. Esse aqui já não vai ser verdadeiro, esse aqui vai ser falso. E falso com verdadeiro dá falso. E aí no final eu tenho a mesma estrutura condicional para saber se eu achei ou não. Bom, se ele achou, né? Se em algum momento isso aqui ficou true, ele achou o item.
senão ele não achou o item. Ou seja, eu consegui sanar aquele problema onde eu percorria todo o vetor e continuava percorrendo ele até achar. Aqui agora, na pior das hipóteses, ele vai o quê? Ele vai ter a pior eficiência, o pior tempo assim, caso a posição lá do que eu quero achar esteja na última, no caso, no último índice. Se ela estiver no primeiro índice, então, tá ótimo. Por quê? Porque eu encontrei logo no primeiro índice e eu não vou percorrer, no caso, todos os índices. E aí a gente resolveu aqui, né? Justamente o que eu expliquei agora, né? E aí eu resolvo esse problema aqui com esse while, né? Então, tudo explicadinho aqui. E além da pesquisa sequencial, a gente também tem a pesquisa binária, que é outro método de pesquisar em um vetor. Assim como também há outros métodos, né, para você pesquisar itens no vetor. Essa pesquisa binária ela é um pouco mais complexa para se implementar, só que ela tem resultados melhores na busca com relação à quantidade de vezes que você verifica se aquele item está no vetor. O que é que ele faz? Primeiramente, tem que saber o que é um algoritmo dividir para conquistar, ou divisão para conquista. Isso é uma categoria de algoritmos onde ele vai quebrando um grande problema em pequenos problemas. Ele consegue tratar aquele pequeno problema, né? E você tratando todos esses pequenos problemas, você consegue voltar ao problema principal, grande, com ele todo, no caso, resolvido através dos pequenos problemas que foram divididos. Então o que acontece? Esse algoritmo pesquisa binária, você vai quebrando o vetor de meio a meio, ou seja, você quebra aquela metade. Você compara se aquele valor está ali. Se não está ali, você quebra aquela metade e vai verificando se o valor está ali, comparando as laterais do pedaço que você quebrou e o centro. Ou seja, com isso aqui, a gente consegue fazer com muito menos, né, dependendo do tamanho do vetor também, a gente consegue verificar se o item está ali com muito menos comparações, com muito menos verificações do que se a gente pesquisar sequencialmente, né? Agora, para ele funcionar, o vetor ele tem que estar ordenado, ou seja, tem que estar em ordem alfanumérica. Não tem como eu precisar fazer uma pesquisa binária no meu vetor se ele não tiver, no caso, ordenado. E aqui, digamos que eu queira procurar o número 76. Se eu fizer com o algoritmo, no caso, para pesquisa sequencial, eu vou ter que fazer aqui, ó, 1, né? Verifico. É esse aqui? Não. 2. É esse aqui? Não. 3. É esse aqui? Não. Tem que fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes. Ou seja, eu tenho que verificar 11 vezes se ele está ou não, né? Desse vetor. Aí quando ele encontrar aqui, né? Digamos que ele encontra. Então ele encontrou, então ele precisou fazer isso 11 vezes até ele achar. Com a pesquisa binária, o que é que eu faço? Primeiro eu verifico o meio. 47. Esse 47, o que eu quero é igual a isso? Não. Então será que ele está para menos ou para mais? Está para mais, eu estou procurando 76. Está para mais. Então ele divide o vetor no meio, né? E verifica agora do 51, que é o próximo, depois do 47, até o 94. Então ele faz aqui a verificação do meio, né? Desse aqui. Ou seja, ele dividiu esse aqui por 2 e verificou o meio novamente. E aí o que ele faz? 77. O que eu quero é igual a 77? Não, é 76. Então já não é o que eu estou procurando. O que é que eu faço? Eu verifico se ele está antes ou depois. O 76 ele está o que? Ele está antes. Então ele vai marcar o 77 como lido e vai quebrar novamente pela metade para ver. Para poder, no caso, ter aqui quebrar novamente pela metade, para eu verificar nessa nova parte quebrada aqui, nessa parte dividida do meu vetor. Então eu tenho aqui, ele é o que eu quero? Não. Então eu tenho que ver, será que ele é maior? Se ele for maior, ele vai novamente quebrar pela metade e pega aqui o valor que ficou. É esse aqui? É. Então ele vai sempre dividindo pela metade e vindo do meio. É o meio, não é? Tá para mais, tá para menos? Vou para qual? Aí eu vou dividir novamente pelo valor. Ou seja, isso aqui é uma pesquisa binária. Eu verifiquei o quê? 4 vezes. Diferentemente das 11 vezes que eu pesquisei aqui com a pesquisa sequencial. Eu não vou mostrar esse algoritmo aqui porque ele não entra no curso assim de introdução à programação. No curso de introdução à programação, a gente consegue pesquisar legal
né, fazendo a pesquisa sequencial, mas para vocês que gostam de estudar, que querem estudar, se vocês quiserem implementar a pesquisa binária, né, vocês podem implementar, que é uma forma bacana de você exercitar, né, é uma forma também de você aprender a criar algoritmos mais eficientes, você já começa também a ver a complexidade de algoritmos, né, então tem várias coisas aí por trás dessa pesquisa binária, né, que para quem está aprendendo programação no caso, de grande valor aprender. Bom, e agora finalmente chegou aqui ao último tópico, que é o tópico de ordenação. A gente já aprendeu a ler, declarar primeiro, né? Depois ler, preencher, pesquisar e agora ordenar, né? Ou seja, colocar em ordem alfanumérica nosso vetor. E o que significa isso? Eu tenho um vetor que ele foi preenchido, naquele vetor de dados que eu já tinha declarado, eu preenchi ele dessa forma. Está igualzinho aquela forma que eu mostrei no começo dos slides. Agora eu tenho aqui, né, o vetor ordenado após uma rotina que eu vou mostrar, né, um algoritmo também, um algoritmo talvez um pouco complicado de você entender, mas ele é muito simples de implementar. Talvez com, sei lá, 6 ou 7 linhas a gente implementa um algoritmo que ordena um vetor de qualquer tamanho com qualquer valor. E aí eu tenho aqui, né, o resultado do vetor após eu ter ordenado. Os índices continuam os mesmos, só que as posições foram trocadas. Aqui, ó, 2, 18, 25, 33, né? Tá tudo aqui em ordem alfanumérica até aqui a última posição. Então, certo. Eu vou utilizar aqui um vetor menor, né? Um vetor de apenas 5 posições, apenas para ilustrar aqui o exercício, né? Para a gente aprender direitinho. E aí, o que a gente precisa, né, para ordenar um vetor? A gente tem que saber como é que o vetor ele é ordenado. Eu vou utilizar um algoritmo mais simples possível, consequentemente, o algoritmo assim, com pior desempenho, mas para aprendizado ele é ótimo para se aprender. E aí, ele no final, ele vai ficar assim, ó, vai ficar 1, 4, 3, 5, 2, vai ficar, ó, 1, 2, 3, né, 4, 5. O que ele faz? Ele percorre de 1 a 1 e verifica se tem algum termo, no caso menor. Se tiver algum termo menor, ele troca. É óbvio, né? Então, vamos ver passo a passo como é que é feita, no caso, a ordenação desse vetor de 5 índices. Eu primeiro começo com o meu primeiro índice. No meu primeiro índice, eu tenho o quê? Eu tenho o número 1. Beleza, né? Então, se eu tenho o número 1, ele vai comparar com todos os restantes sem ser ele. Eu tenho aqui, ó, 1, ele vai comparar com 4, 3, 5 e 2. No caso, com o segundo, terceiro, quarto e quinto índice. E o que ele faz? Bom, 1 comparando com o quarto, no caso é o segundo índice, que é menor 1. Se o menor é o que está aqui atual, então ele permanece na posição dele. A mesma coisa ele faz agora com o terceiro índice, né? Eu tenho aqui 1 com 3, né? O 3, coincidentemente, está no terceiro índice, que é o menor, o 1 também. Então o que ele faz? Ele continua onde está. Nada é feito. Eu tenho aqui, ó, comparando agora com o quarto índice. Quem está no quarto índice? O 5. Quem é menor entre 1 e 5? O 1. Então o que ele faz? Ele continua no mesmo lugar. E aí eu estou comparando aqui agora o quinto índice, 1 e 2. Quem é menor? O 1. Então ele continua onde está. Ou seja, nessa primeira verificação do primeiro índice, ele permanece onde está. Por quê? Porque não tem nenhum item menor que ele fora da primeira posição. Se tivesse, ele trocaria. Bom, agora eu tenho aqui, né, o segundo índice é 4. Ele agora vai fazer a verificação com todos os restantes após ele e não contando com ele. No caso, eu estou aqui no meu segundo índice, ele vai fazer a verificação com 3, 4 e 5, né? O índice 3, 4, 5. E ele vai fazer aqui, ó, a verificação que eu tenho no meu índice 3, 4, 5, eu tenho 3, 5 e 2. Então vamos lá, ó. 4 comparado com 3, ou seja, o segundo índice comparado com o terceiro índice. Quem está no segundo índice? 4. Quem está no terceiro índice? 3. Então 4 comparado com 3, quem é menor? É o 3. Então o que ele faz? Eles trocam de posições, né? O que passa a ser 3, né, é 4, e o que passa a ser 4 é 3. Eles trocam de posições, né? Então o que está no índice de 1 vai para cá, o que está no índice de cá vai para cá. Depois ele vai verificar com o quarto índice, né? Quem está lá é 5. Entre 3 e 5, que é o menor? 3. Então ele não troca de posição. E por fim, ele verifica agora o último índice. Que é o último índice, no caso o quinto índice, ele é o 3, né? Quem é menor entre 3 e 2? É o 2. Opa, então eu tenho que fazer a troca agora. Engraçado, né, que o 3 já estava tão perto aqui, né? Ele poderia ser trocado para cá? Não, ele segue o algoritmo. O algoritmo ele vai fazer a troca independente da posição. Então, o 3 é jogado novamente lá para o fundo e o 2 vem para cá.
O índice agora é o 3, né? Eu estou aqui com o terceiro índice. Qual o valor que eu tenho lá? 4. Ele vai agora verificar, né? Fazer a verificação de quem é menor com o quarto e quinto índice. Eu tenho aqui, com o quarto índice tem 5. Entre 4 e 5, que é o menor? 4. Então, continua onde está. Só que, né? Eu tenho aqui, ó, comparando entre 4 e 3. Que é o menor? 3, né? No caso aqui, comparando com o quinto índice. Que é menor? 3. Então, o que eu faço? Eu troco de posições, né? Entre 4 e 3. Né? O 4 vem para cá e o 3 vem para cá. Então, já estou praticamente quase ordenado aí, né? Tá 1, 2, 3. Aquele 3 que tinha ido lá para o fundo por causa do 2, voltou para cá de novo. E agora eu vou passar para a penúltima, ou última, né? Na verdade, verificação. Estou aqui na minha quarta posição. Na minha quarta posição aqui, no meu quarto índice, eu apenas vou verificar com o que sobrou. Quem é menor entre 5 e 4? 4. 4 está aqui? Não. Então, eu troco. E aí, ó, o 4 passa para cá. E o quinto, no caso o 5, né, o quinto índice, ele volta para lá. E aí, né, quando eu for comparar, na verdade eu já nem comparo. No algoritmo, eu nem chego na última posição. O algoritmo ele faz assim, ó, eu sempre comparo daqui até o penúltimo com o segundo até o último. Ou seja, ele faz disso a isso. Ele sempre vai comparando com os próximos. E aí, né, esse algoritmo, ele, como eu falei, ele é o algoritmo mais simples de ser implementado e provavelmente ele é o algoritmo mais, assim, demorado, com menor tempo, né, ou com maior tempo em execução. Existem muitos outros algoritmos, né? Existe o Selection Sort, o Insertion Sort, Shake Sort, Bubble Sort, Quick Sort, Heap Sort, né? Merge Sort. Inclusive o meu preferido é o Merge Sort por causa do algoritmo da divisão e conquista, é bem legal de implementar. Isso aí a gente já entra em outro patamar, né, de estudo, né, estudo de estrutura de dados e complexidade de algoritmos, né? E então isso aí é um tema que é estudado por pesquisadores no mundo todo. Quem quiser aprender um pouco mais sobre essa parte de complexidade de algoritmos, vale muito a pena estudar os métodos de ordenação, né, os algoritmos de ordenação, seja de vetores, seja de listas encadeadas, tudo isso aí é utilizado muito amplamente, né? Ou seja, a galera que trabalha com computação científica pesada trabalha com isso aqui. Então, quem quiser estudar, vai uma dica aí, vale a pena você estudar isso aqui. Mas para aprendizado, esse algoritmo aqui ele é suficiente. Nossos computadores são bastante rápidos, independente da quantidade de itens que tem no nosso vetor, ele vai ordenar, né, de forma rápida, né, para a gente aprender. Aprendendo, aí você já começa a pesquisar quais são os melhores métodos de ordenação, começa a implementar eles e utiliza eles na vida real, né? E esse algoritmo aqui, será que ele é muito difícil, né? Será que ele é difícil de implementar? Nossa, eu fiz tantas trocas, eu fiz tantas comparações, será que ele é difícil de implementar? Claro que não, ele é muito fácil. Acho que com 6 linhas é suficiente, ou 7 linhas ele é suficiente, né? Para a gente poder ver ele funcionando, né, de verdade. Eis aqui o algoritmo para a gente ordenar um vetor. Eu tenho aqui, eu falei que seria de umas 6 ou 7 linhas, né? O algoritmo, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Com end, 6 ou 7 linhas, a gente consegue ordenar um vetor de qualquer tamanho. O que a gente precisa, né? A gente precisa de duas variáveis do tipo inteiro, contadora A e B, né? Eu coloquei aqui. É justamente elas que vão controlar a contagem dos itens, né, do vetor. Eu tenho a variável temporária que vai ser do tipo, né, do tipo do vetor. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, idades é um vetor de inteiro. Esse temporário também tem que ser inteiro. Se fosse de char, de string, isso aqui tinha que acompanhar isso aqui. Por quê? Eu vou explicar. E o que acontece? Eu tenho aqui, ó, dois fors, ou seja, eu tenho duas estruturas de repetição. Essa estrutura de repetição, a primeira, ela vai parar, né, no caso, no vetor. Eu tenho aqui o vetor aqui e as posições aqui. E a segunda, ela vai percorrer onde está. Quando chegar no final daqui, eu passo para a próxima e vou lendo. Passo para a próxima e vou aqui, ó, comparando. Passo a próxima, ou seja, esse aqui é a primeira estrutura de repetição. Essa aqui é a segunda estrutura de repetição. Aqui A e aqui B. A é 1, então eu vou 2, 3, 4, 5. B, no caso B, aqui vai de 1 a 5. 2 a 5. Eu tenho aqui A, né, 2. Aí vai aqui de 3 a 5. Eu tenho aqui, né, A, 3, 4, 5. Né? A é 4, 5. E paro por aí. Ou seja, eu vou, né, na primeira estrutura de repetição com A, eu vou de 1 até o penúltimo.
Nesse caso aqui, eu usei um vetor, né, de 10. No exemplo eu coloquei 5, né? Esse aqui eu vou até 10. Eu aqui vou usar do primeiro até o penúltimo, que é 9. E vou sempre, aqui no segundo, ó, o B ele vai ser sempre A mais 1. Né? Se eu estou aqui no A igual a 1, eu tenho que procurar do 2 até o 10. Então, o B vai ser igual a mais 1, ou seja, se eu tenho 1, eu tenho aqui 2. Ele vai aqui, ó, de 2 até 10. Volto, né? A agora vai ser 2. Né? Estou aqui, 2. O B, né, vai ser 2 mais 1, 3. Ele vai estar aqui. Então, eu faço isso. Eu faço justamente isso aqui. Isso aqui é o algoritmo de ordenação. E o que eu faço? Eu tenho uma comparação aqui, né? Bom, se o que eu tenho aqui na minha variável, no meu vetor idades, na posição A, for maior do que eu tenho no meu vetor, na minha posição aqui B, do vetor idades, ele é fazer a troca. Por quê? Porque se eu tenho o maior aqui, significa que ele não está no lugar certo. O maior tem que ficar mais para o final. Então, se o que eu tenho aqui for maior, ele vai trocar com o que está aqui, que é menor. O que é menor passa para cá, vem passando para cá, vem passando para cá, e o maior ele vai afastando. Então, para isso, eu utilizo a variável temporária para receber o que eu tenho em A, né? A vem aqui para temporária, que eu tenho aqui na posição A. Aí depois B vem para A, e depois B recebe a temporária. Isso aqui é um algoritmo bem básico de troca de valores. O que eu tenho na variável A vai para temporário, B vai para A, e temporário vai para B. E aí, com isso aqui eu consigo fazer a troca de valores, né, das posições do vetor. Então, com isso aqui eu consigo resolver o problema de ordenação de uma forma mais simples, né, que a gente consegue entender aqui no aprendizado. E se eu quisesse, por exemplo, ordenar de forma decrescente, no caso, uma ordenação alfanumérica decrescente, basta inverter aqui, ó. Se eu estou trazendo para cá os menores, ou seja, quando eu tenho o maior aqui eu faço a troca, aqui vai ser diferente. Quando eu tenho o menor aqui, eu faço a troca para o que está cá. E o que eu faço? Eu consigo trazer os maiores números para a esquerda, né, para o começo do vetor, e os maiores números para a direita. E por fim, né, esse algoritmo ele funciona, né, com todos os tipos básicos que a gente viu. Integer, real, char, string, boolean, né? E por que a gente consegue ordenar textos? Pô, como é que a gente consegue ordenar texto? O texto, a letra é uma menor que a outra, A é menor que B, B é maior que A. Bom, no computador a gente tem um negócio chamado tabela ASCII. A tabela ASCII é uma tabela de caracteres, de mapeamento de caracteres que rege parte dos computadores, né? E essa tabela ASCII, cada caractere, inclusive letras, elas têm uma certa numeração. E a letra A, ela tem uma numeração inferior à letra Z. Digamos que a letra A comece no número 1. A letra Z ela vai terminar no 26. Quando eu vou fazer uma ordenação de textos, eu vou, no caso, ordenar nos números, né, justamente representando as letras, e eu não vou comparar as letras em si, e sim os números. E aí se eu tenho um número que começa com 1, né, no caso a letra A, com um número que começa com 3, que é a letra C. E aí o que acontece? Na hora que eu for comparar A com C, eu não vou estar comparando A com C, eu vou estar comparando 1 com 3. Então o 1 ele vence do 3, logo a palavra que começa com A, ela no caso inferior, ela vem primeiro do que a palavra que começa com C. Por quê? Porque A é 1 e C é 3, então 1 é menor que 3.